A primeira coisa que é preciso compreender é que não existem três instâncias no Poder Judiciário brasileiro. Formalmente falando, nós temos apenas duas instâncias, e depois os tribunais especificamente recursais, que são o STJ e o STF. Funciona assim, ó. Quando uma ação civil ou criminal é iniciada, ela é julgada e decidida por um juiz estadual ou federal. Essa é a primeira instância. Quando uma das partes do processo não concorda com essa decisão desse juiz, ela pode recorrer aos tribunais, que são os Tribunais de Justiça e os TRFs, Tribunais Regionais Federais, que são a segunda instância. Nessas duas etapas, juiz e tribunais de justiça ou TRFs, ocorre a análise e a discussão de provas e fatos daquele processo. O juiz, na primeira instância, verifica e colhe relatos das testemunhas, das pessoas envolvidas nos fatos, ouve os réus, analisa documentos, vídeos, imagens e tudo que tiver sido juntado no processo. Se depois do juiz julgar uma das partes não concordar com a decisão dele, ela pode recorrer ao tribunal, que é o Tribunal de Justiça ou o TRF, onde, de novo, podem ser analisadas as provas que já foram vistas pelo juiz antes. Nesses tribunais, chamamos os juízes de desembargadores, que vão, de novo, avaliar os depoimentos, o relato dos fatos, a história que foi contada, junto com os documentos que também estão lá. Aí, juntos, alguns desembargadores, e não apenas um, tomam uma decisão, que pode ser igual à decisão do juiz da primeira instância ou diferente dela. No caso que gerou a prisão do Lula, o do triplex, primeiro o Ministério Público fez uma denúncia à 13ª Vara Federal de Curitiba, onde o juiz era Sérgio Moro. Lá, como a gente já sabe, houve um grande esquema de combinação entre ele e alguns procuradores, especialmente o Deltan Dallagnol, que provocou a prisão de Lula. A Vaza Jato mostrou para a gente que eles combinaram ouvir testemunhas, discutiram as provas que entrariam no processo, estavam trabalhando juntos para chegar a um objetivo final já premeditado, que era o quê? Prender Lula. Ou seja, eles não estavam analisando as provas e os depoimentos de testemunhas. Eles estavam procurando as pessoas e os documentos certos que pudessem ajudá-los a condenar Lula, que é o que eles já almejavam desde o início. Depois de terem esmiuçado toda a vida do Lula, nem assim eles conseguiram uma só prova que fosse inquestionável de que Lula tinha sim obtido aquele triplex como um pagamento em troca de um benefício indevido que ele tivesse dado a alguém. Não havia nenhum documento que repassasse o imóvel a Lula. Não havia nenhuma gravação telefônica ou mesmo mensagens entre pessoas da época que teriam combinado essa troca de favores. Não havia nenhum pedido feito por alguém ao Lula e nenhuma resposta de Lula concedendo esse pedido. No máximo, eles conseguiram a palavra de um delator, o Léo Pinheiro, da empreiteira OAS, que em 2021 voltou atrás dizendo que não pagou propina ao Lula. Mas isso ele fez só depois que a Lava Jato já tinha começado a ser desmascarada com a Vaza Jato e que todo mundo já estava sabendo que Sérgio Moro e Dallagnol usavam a prisão das pessoas para chantageá-las e obrigá-las a falar qualquer coisa para serem soltas, mesmo sem apresentar nenhum indício de prova. Elas só tinham que falar. Isso virava manchete nos jornais, destruía gradativamente a imagem de Lula, Dallagnol e Moro ganhavam força e, com isso, a prisão dele ficava cada vez mais fácil. Depois veio a fase do TRF4, a segunda instância, onde de novo os desembargadores, que são os juízes nesse tribunal, podem rever as provas e os depoimentos do processo. E no TRF4 a gente viu que não só eles confirmaram a condenação de Lula por Sérgio Moro, como ainda aumentaram a pena dele. Mas nós também vimos na Vaza Jato conversas de desembargadores com Deltan Dallagnol, a pressão dos procuradores para obter decisões favoráveis do TRF4, usando a imprensa. Teve até Sérgio Moro suspendendo suas férias no exterior para impedir um desembargador, o Dr. Rogério Favretto, de libertar o Lula da prisão através de um habeas corpus, no qual esse Favretto tinha total autonomia para decidir. E depois o próprio tribunal cancelou a decisão desse desembargador. Ou seja, dizer que nessas duas etapas ou instâncias, juiz e desembargadores do TRF4, Lula recebeu um tratamento imparcial, seria uma impropriedade jurídica. E não é nem questão de gostar do Lula,
É só de reconhecer a realidade mesmo. Depois, então, veio a fase dos tribunais superiores, o STJ e o STF. Nesses tribunais, os processos que chegam até eles não podem ser analisados em relação aos depoimentos e provas. Todo advogado sabe que, quando recorre a esses tribunais, os pedidos deles nunca podem ser feitos com base nas provas. Mesmo que haja uma prova falsa ou um depoimento que não foi comprovado por provas, a questão nessa fase não é mais essa. No STJ e no STF, só podem ser avaliadas as leis e a Constituição. Ou seja, quando num processo o advogado recorre ao STJ, ele quer que esse tribunal verifique se uma lei foi aplicada ou interpretada corretamente. E o mesmo acontece no STF, só que aí a verificação é em relação à Constituição Federal. Então, quando os advogados de Lula recorreram ao STJ, eles não estavam dizendo para o tribunal rever as provas do processo, porque eles não podiam mais fazer isso. Dentre os pedidos que fizeram, um deles foi, por exemplo, que o STJ revisse as penas que tinham sido impostas a Lula, as penas que estão na lei, no Código Penal. Nesse pedido, o STJ até reduziu a pena do Lula, fazendo um novo cálculo, mas não mexeu na condenação dele, justamente porque naquele tribunal o que se podia avaliar era a aplicação da lei e não a análise de provas. Portanto, o STJ nunca analisou as provas do processo do Lula, nunca leu os depoimentos, nunca fez um estudo no qual pudesse confrontar uma coisa com a outra para verificar se fazia sentido a sua condenação. O que os ministros do STJ fizeram foi apenas verificar se, depois de condenado, a lei aplicada ao Lula estava correta. Daí fizeram um reparo aqui, outro ali, mas foi só isso. Então, primeiro, é completamente errado dizer que o STJ é uma terceira instância, porque ele não analisa provas. E também é errado dizer que ele confirmou a condenação do Lula, porque nessa fase não é nem que eles não queiram, é que eles não podem analisar as provas de nenhum processo. Então, se Lula foi condenado e teve a sua condenação mantida na primeira instância através do então juiz Sérgio Moro e na segunda instância através do TRF4, a Vaza Jato já nos mostrou o porquê. E se, quando recorreu ao STJ, a condenação de Lula foi mantida, foi simplesmente porque o STJ não podia legalmente avaliar o conjunto probatório do processo, justamente porque isso não faz parte de sua função. Então, eu acho que agora, talvez, tenha ficado um pouquinho mais claro que o argumento de que Lula foi condenado em 3 instâncias é tão simplesmente uma mentira.